A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E vamos à mensagem inicial. Os pré-adamitas. Isto podemos ler na Revista Espírita de 1860, em resposta a uma carta recebida. Dizeis que Adão nem é o primeiro e nem o único que tenha povoado a terra. Se assim fosse, seria preciso admitir que a Bíblia é um erro, desde que o ponto de partida seria controvertido. Igualmente diz a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a data de cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está inscrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação são outros tantos períodos, talvez de várias centenas de milhares de anos cada um. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. Escavando os arquivos da Terra, a ciência reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. A observação não deixa dúvidas quanto às espécies orgânicas que pertencem a cada período. E essa ordem está de acordo com o que é indicado no Gênesis, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas conforme as leis da natureza, em alguns milhões de anos. Por isso, será Deus menor ou menos poderoso? A religião sempre será forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. Assim falando, queremos servir aos mais verdadeiros interesses da religião. Ela será sempre respeitada, se mostrar de acordo com a realidade e quando não a fizerem consistir em alegorias cuja realidade o bom senso não pode admitir. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E como 24º encontro, teremos como tema o dilúvio à luz da codificação kardeciana, uma releitura do livro bíblico O Gênesis à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos do arquétipo coletivo do dilúvio e no programa de hoje continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 6 ao capítulo 9 do livro Gênesis Mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe hoje temos: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não
o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículos de 38 a 39. Vamos agora ao nosso texto base. João Montinho, em seu livro Notícias do Reino, Interpretações Bíblicas e Evangélicas à luz da codificação kardeciana, explica que os grandes fenômenos sísmicos ou cósmicos registrados na evolução do orbe, lembrando linhas diretivas e assinalando períodos evolutivos humanos, são conhecidos por Jesus e seus núncios, que, por via mediúnica, os revelam aos seres terrenos quando necessário. Se a morte do corpo física significa dia do juízo parcial do mundo de cada ser, determinando o porvir da alma na própria terra, o juízo final pode estar indicando o futuro do espírito em planeta que corresponda à sua evolução moral. Do Egito, depois da construção das pirâmides, e da Palestina, após os dias do Cristo, muitos espíritos, denunciando segura edificação íntima, regressaram à capela no sistema de colcheiro de onde migraram. Mortes coletivas pelo intenso choque que produzem ao espírito significam apenas vigorosos capítulos determinados pelo processo evolutivo, visando o despertar da alma do sono, da acomodação ou de velhos condicionamentos religiosos, a que por vezes entrega por milênios. As profecias não têm por finalidade isentar o ser humano da morte física, já que o chão do planeta não se configura por domicílio permanente. Admitida por futuro de todos, a morte física não deve implicar preocupação, mas advertência permanente quanto ao imperativo da evolução espiritual. Os habitantes da Atlântida e também da Lemúria, pela faculdade mediúnica de Noé, foram informados a respeito da grande transição. Mas, como nos dias atuais, nenhum apreço emprestaram aos avisos, que foram surpreendidos então pelas águas. As profecias, recordando recados de Jesus, não conseguem mudar a índole ou o caráter dos seres, cuja evolução exige renovadas parcelas de tempo e sofrimento. Se os habitantes da Atlântida consagrassem credibilidade e obediência às profecias de Noé, certamente que milhares de arcas deveriam ser construídas, considerando que o dilúvio, conhecido espiritualmente, deveria acontecer, atendendo a determinações ainda não compreendidas pela humanidade. A arca, que assegura a vida do homem em planos superiores, em dias de juízo, constitui-se agora no Evangelho, cuja essência deve guardar no cofre do coração de cada um. Para o presente século, as profecias anotam, em linguagem sibilina, grandes acontecimentos, compreendidos por um último juízo, indicando novo destino aos espíritos que não se afeiçoaram às verdades do Senhor. Os brandos herdarão a terra, como os encarnados ou não, enquanto os espíritos belicosos, egoístas e ávaros, ambiciosos e imorais, responsáveis pelos bolsões de miséria do orbe terreno, pelas guerras e pelo meretrício, serão transferidos para o planeta inferior, compelidos à ascendência espiritual de que, neste mundo, negligenciaram por milênios. Conta-nos Adilson Schultz que no capítulo Gênesis 6 a 9, a fascinante epopeia da Arca de Noé, no livro Criação de um Novo,
um outro mundo, que a Arca de Noé foi um fascinante barco feito com tábuas de cipreste e magistralmente calafetada com betume. Eram 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Tinha um telhado, 3 andares e apenas uma porta. Choveu 40 dias sem parar. Nesse tempo, viveram na arca a família de Noé e um casal de animais de cada espécie. A arca navegou por 150 dias, até que a água baixou e atracou no Monte Ararat. O mito ou a verdade? Como conciliar a história da arca com a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin? Na verdade, quem vive lendo a Bíblia tem a sensação de que se um dia finalmente os arqueólogos encontrassem os restos verdadeiros da Arca de Noé, seria uma grande lástima. Lástima porque a Bíblia não é da ordem da arqueologia, mas da revelação de Deus. A Bíblia sempre vai estar errada se entendermos apenas como um livro da história, um livro de ciência ou um livro de leis. Mas ali a Bíblia vai estar sempre certa se tomarmos como um testemunho da fé na revelação de Deus no mundo. A partir desse critério, as controvérsias científicas da Bíblia perdem importância. E a Bíblia é toda correta. E a Arca de Noé é tão real quanto 2 e 2 são 4. A verdade da seta não é a ordem da ortografia, mas a da geografia. A verdade da Bíblia não é a ordem das ciências humanas, mas a ordem da salvação que Deus nos oferece. Em certo sentido, é bom que alguns textos da Bíblia estejam no limite aceitável pela razão humana, como esse da Arca de Noé. Coisa espiritual, como a Bíblia nunca terá o seu sentido profundo fixado de forma definitiva. Assim, a dúvida sobre alguns textos bíblicos virão bem uma salvaguarda da fé, pois a confiança deve ser depositada em Deus, que é maior do que tudo, inclusive maior do que a Bíblia. Quem crê não sente falta de tocar para ver. Aquilo que não é tocado pode ser, via de regra, mais real do que qualquer outra coisa. Por isso, para captar o sentido teológico e profundo dos símbolos, representações metafóricas da Bíblia, como a Arca de Noé, para aprender aquilo que Deus quer comunicar nessas histórias, é necessário colocar-se deliberadamente no trajeto da fé. Ou seja, reconhecer que aquilo que decisivamente importa na vida é feito entre o que é material, crível, visível, e aquilo que é imaginado, sonhado, o essencial ou verdadeiro de qualquer símbolo. Não está nem na cultura e nem na ciência, e nem na natureza ou na psicologia interior, mas no trajeto entre os dois, nesse intervalo que só quem crê sabe trilhar. Esse é o lugar da fé, aquilo que liga Deus ao mundo e liga Deus a nós. Nesse sentido profundo, pode-se dizer que a Arca de Noé precisa ser mito. Só assim a Bíblia adquire sentido universal e último. Sempre que a Bíblia fala de esperança, a última depositada em Deus, geralmente o faz em linguagem simbólica ou mítica. É que a esperança já não tem mais lugar real. A história do dilúvio é a memória de quem estava em desespero. A história de fim de mundo, de quem experimenta uma vida que parece um dilúvio. Por isso a história é fantástica, porque os lugares de desespero só vivem se for assim, no fantástico.
É ali que nasce a esperança. Quem está bem e sabe bem a vida vai dar, não tem exatamente esperança, mas expectativa. Aqui em Gênesis, de 6 a 9, é diferente. O povo vive de esperança. O sentido profundo da Arca de Noé resiste no fato dela dizer alguma coisa para o mundo inteiro, para toda a humanidade, e não apenas para Israel, ou para os arqueólogos que um dia virão a encontrar a dobradista da portinhola da arca. Por isso, Deus usa a linguagem mitológica para falar à humanidade toda. Nada melhor do que a linguagem mitológica ou simbólica. O mito protege a verdade para o mundo inteiro, porque ela não caberia num movimento puramente histórico. A potência fundamental dos símbolos é a linguagem. Para lá das contradições naturais, os elementos inconciliáveis, a profecia, a potência fundamental dos símbolos é a de ligarem, para lá das contradições naturais, ligarem os elementos inconciliáveis, as compartimentalizações sociais e as segregações dos períodos da história. A história da Arca de Noé está sempre viva, porque ela não está colocada num projeto histórico específico. Eles saltam por cima de diferenças culturais, para além do sentido mais profundo. O mito é o conservatório dos valores fundamentais, que a simples descrição da história jamais alcançaria propor. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar mais um pouco sobre o sentido cosmosociológico do dilúvio. Continuaremos, então, em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.